Shabbat Shalom, hoje 8 de outubro de 2022, 13 de Tishrei, 5783. É a tarde com a Torá. Na nossa semana, hoje, o sétimo dia da semana, o sagrado dia do Shabbat, é a conclusão da nossa paraxá semanal, que é exatamente Haazinu. Ouçam esta canção. Essa canção se refere exatamente à Torá. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o líder máximo da nossa geração também, nos fala sobre esse tema, nos dizendo um guia de Deus para a vida, né? Então, nós vamos ver o que o nosso Rebbe vai nos falar daqui a pouco. Estamos na antivéspera de Sukkot, portanto, amanhã, né? Aliás, ao pôr do sol de hoje, nós estaremos adentrando em Erev Sukkot, a véspera de Sukkot. E ao pôr do sol de amanhã, nós estaremos adentrando no primeiro dia, na primeira noite e primeiro dia de Sukkot. Por isso nós estamos aí numa correria, os Benei Noach, os Benei Israel, estão correndo de todos os lados, a 1000 por hora, se preparando para Sukkot. Uma semana inteira, festividade de Sukkot, né, onde todos os dias, nas sinagogas, nas comunidades, aonde, né, um Benei Noach estiver, estará fazendo aí as suas preces, né, diante de Hashem em Sukkot. A mensagem central de Sukkot, segundo os nossos mestres, nos fala sobre a questão de Emuná e Bitachon, que é exatamente fé e confiança. É uma renovação ou um renascimento exatamente da nossa fé e da nossa confiança em Deus. Por isso, o segredo de Sukkot é exatamente fazermos uma sukkah, uma tenda fora de casa, né, à margem, né, da própria natureza, e dentro desse aspecto é realmente a nossa sukkah, que ela é de fato frágil, né? É uma tenda frágil, onde nós estamos aí durante 7 e o 8º dia, e estaremos aí fazendo refeições, passando a maior parte do tempo dentro da sua realidade na sukkah. Dependendo, em alguns casos, pessoas chegam a pousar, dormir dentro da própria sukkah. Então, o Sukkot é realmente fazer assim, a sua salvação não está na fortaleza em que você mora. A sua salvação não está na fortaleza do seu poder aquisitivo. A sua salvação não está naquilo que você pensa que tem e que pode perpetuar através do seu poder material, financeiro e dentro do aspecto físico. Então, por isso, a mensagem central de Sukkot é para trazer exatamente esse renovo, esse renascimento, reflorescimento, revigor da Emuná e de Bitachon, fé e confiança. Ok? Então, é nisto que nós precisamos focar. Ou seja, quando nós estamos na sukkah, o teto da sukkah ele precisa ter brechas para que você possa, principalmente à noite, poder ver as estrelas, o céu, né, no seu brilho noturno. Durante o dia você poder contemplar a clareza, né, dos céus, né, e assim você ver que realmente, se não for o Eterno por nós, os nossos inimigos já teriam nos tragados vivos, não é verdade? Então, por isso, Emuná e Bitachon é para fazer-nos forte no nosso dia a dia. E é por isso que o Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele nos diz sobre o guia de Deus para a vida. Ok? Então, amados, né, neste Shabat, Haazinu é a última porção que ela é lida e mencionada dentro de Shabat. A última porção, que é a 54ª porção, Vezot Haberahar,
que significa esta é a bênção. Então, a última porção, nós teremos a sua leitura fora de Shabat, que vai ser exatamente dentro do dia da semana. Então, por isso, a última porção, que é do capítulo 33, verso 1, até o capítulo 34, verso 14, esta porção será lida na terça-feira, dia 18 de outubro, que é exatamente o dia de Simchat Torah. Então nós temos, a partir do pôr do sol de amanhã, Sukkot, vamos até o pôr do sol do próximo domingo, né, dia 16 de outubro. No pôr do sol do domingo, dia 16 de outubro, nós entramos em Shemini Atzeret, o 8º dia, como está no texto de Levítico 23, né? O primeiro e o 8º dia é uma santa convocação, é uma reunião sublime, soberana. E então, ao pôr do sol da segunda-feira, dia 17 de outubro, nós entramos em Simchat Torah, que vai até terça-feira ao pôr do sol. Por isso que a porção Vezot Haberachar, ela é lida na terça-feira de manhã, nas comunidades Benei Noach, nas sinagogas Benei Noach, né? E também em todas as sinagogas pelo mundo afora judaica. E aí então, oficialmente, por assim dizer, o ciclo dos estudos de Torá 5.782 se encerra oficialmente. E oficialmente se inicia o novo ciclo dos estudos de Torá, que é exatamente 5.783. Então, na terça-feira, quando encerramos com a última porção, o ciclo anterior, no domingo, primeiro dia da semana, já começa a contar realmente o novo ciclo dos estudos de Torá. Já entramos em Bereshit. E quando nós concluímos na terça-feira, significa que não há espaço, não há vácuo, não há vazio, nesse sentido de entre uma e outra porção, entre um e outro ciclo. Então já está enraizado um no outro. E nesse sentido, não há espaço vazio para que haja brecha para o adversário. Então, a mente, ela não fica desocupada, vazia, está sempre em conexão com a Torá. Por isso, o nosso Rebbe diz, um guia de Deus para a vida. Ok? É isso daí. Então, hoje, a nossa 7ª porção de Haazino está no capítulo 32, versos 44 a 52, que assim nos fala. Moshe veio e falou todas as palavras desta canção nos ouvidos do povo, ele e Osheia, o nome original de Josué, antes de se tornar Yehoshua, o filho de Num. Quando Moshe acabou de falar todas estas palavras a todo Israel, e lhes disse, prestem atenção a todas as palavras com as quais eu testemunho vocês hoje, para que vocês ordenem seus filhos a serem cuidadosos em observar todas as palavras desta Torá. Pois ela não é uma coisa vã, vazia, oca para vós. Pelo contrário, pois isto é a sua vida. Através desta coisa, vocês prolongarão seus dias sobre a terra, que vocês tomarão posse ao atravessar o Jordão. Deus falou a Moshe naquele mesmo dia, dizendo, suba a montanha Avarita, aqui no monte Nevo, ou Nebo, que fica na terra de Moabe, de frente para Jericó. E veja a terra de Canaã, que eu estou dando aos filhos de Israel como uma possessão. Então morra na montanha, sobre a qual você está subindo, e junte-se ao seu povo, assim como seu irmão Arão. Morreu na montanha dupla e se juntou ao seu povo. Na presença dos filhos de Israel, vocês fizeram o povo me trair nas águas de Merivá, em Kadesh, no deserto de Tzim, por vocês não deixarem meu nome ser santificado na presença dos filhos de Israel, que você verá a terra de longe
e você não entrará na terra que eu estou dando aos filhos de Israel. Então, aqui nós temos a nossa sétima e mais mafitira, a leitura final da nossa paraxá semanal. As palavras naquele mesmo dia, como vemos aqui no versículo 48, e Deus falou a Moshe naquele mesmo dia. Essa expressão nós temos aí 3 vezes, ela é mencionada em 3 lugares. Bereshit, Gênesis capítulo 7, verso 13, com relação a Noé, como está escrito. Naquele mesmo dia, Noé entrou na arca, indicando que a luz do dia ainda brilhava quando ele entrou. Além disso, nós pegaremos machados para impedir Noé e marretas para destruir a arca, dizia o povo naqueles dias, porque lembremos que foram 120 anos para construir a arca, Então o povo estava assim, se por acaso acontecer alguma coisa, nós estaremos pegando em machados para impedir que Noé realmente adentre a arca, e com marretas vamos destruir a arca. Nesse sentido aqui, o povo estava, como diz assim, estava de campana, observando as ações de Noé, para que eles não fossem pegos desprevenidos. E por isso Deus fala, naquele mesmo dia, focando que Deus não faria nada escondido, que Deus não faria no oculto da noite ou na escuridão da noite. Ele faria exatamente durante o dia, aos olhos de todos. Porque Deus, ele não tem o que esconder, entendeu? No segundo caso, nós temos aí, com relação ao Egito, como está escrito em Shemot, Êxodo, capítulo 12, verso 51, com relação ao Egito, aconteceu que, naquele mesmo dia, que Deus tirou os filhos de Israel da terra do Egito, pois os egípcios estavam dizendo, nós juramos que não permitiremos que eles saiam se os virmos. Além disso, nós pegaremos espadas e armas e os mataremos, se for necessário. Mas Deus disse, eu os tirarei em plena luz do dia, se alguém for capaz de impedir, que venha e impeça. Entendeu? Então, por isso nós temos aí, tanto os salmos como os profetas falando, a própria Torá mencionando. Deus agindo, quem vai impedir? Então, por isso, Deus ele age à luz do dia, ou seja, Deus ele faz as coisas com clareza, de forma transparente, para que ninguém possa acusar Deus, de fazer alguma coisa escondida. Ah, Deus fez isso escondido de mim, Ah, Deus não me avisou. Então, não existe essa possibilidade. Quando alguém diz assim, ah, mas Deus não me avisou disso, Deus não me fez saber isso. Mentira! Porque Deus, ele é o único 100% elevado a milhões de vezes, transparente, verdadeiro, essencial, entendeu? Então, por isso nós vemos aí que quando realmente nós temos essa expressão naquele mesmo dia, então Deus está dizendo de forma bem clara, eu farei entrar em plena luz do dia, tanto Noé como na arca, assim como também a questão aqui de a saída do povo do Egito. E a terceira, que está relacionada com a nossa própria aliá de hoje, capítulo 32, verso 48, que nós acabamos de mencionar, da mesma forma aqui, com relação à morte de Moshe. O povo estava se mobilizando, para ficar exatamente de prontidão, de olhos em Moshe. Qualquer coisa que eles percebessem de anormal, que seria algo que levasse Moshe à morte, então o povo se reuniria e estaria cercando Moshe para que realmente Deus não o levasse. Então, por isso aqui a morte de Moshe, Deus está mencionando, naquele mesmo dia. Por isso o povo judeu estava dizendo, nós juramos que se notarmos que Moshe irá morrer, nós não permitiremos. Ele é o homem que nos tirou do Egito, ele abriu o mar vermelho para nós, ele fez cair o maná do céu para nós,
ele fez uma renovada, revoada de codornizes vir para nós, ele trouxe a fonte para nós, e ele nos deu a Torá. Nós não permitiremos a ele morrer, né? Mas Deus disse, eu o levarei em plena luz do dia. Então, por isso, em plena luz do dia, Deus disse a Moshe, suba a montanha Avarita, aqui no Monte Nevo, que fica diante de Jericó. E depois de veres realmente, né, a terra que estou dando ao povo, então você se juntará aos seus antecessores, ao seu povo, como seu irmão Arão. Então, nesse sentido, está bem claro de que, naquele mesmo dia, significa que Deus faz, como sempre fez e como sempre fará. Ele fará com clareza, transparência, a luz do dia, significando que ele faz, de fato, tudo às claras, porque, afinal de contas, ele não tem o que esconder, não é verdade? Então, por isso, amados, aqui nós temos realmente as palavras finais de Moshe, né? E isso é algo espetacular. E nós queremos realmente, dentro desse aspecto aqui, até uma outra oportunidade, nós falamos aí sobre a questão, né, de trazermos aqui dentro da visão da Mishnah, exatamente esse momento, esse dia, né? Então, há seleções do Midrash que os nossos mestres trazem, né, sobre a questão desse dia da morte de Moshe, ok? Então, vejam bem, e o Eterno disse a Moshe, eis que se aproximaram teus dias para morrer. Ele já falou isso lá no capítulo 31, verso 14, né, de Devarim. E os sábios explicaram, né? A Deus é difícil decretar a morte dos justos, conforme nos fala Salmo 116, verso 15, né? Então, muitas vezes, né, tem muitas traduções aí que falam nesse versículo aqui que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus servos, dos seus devotos, dos seus santos, patati patatá. Mas literalmente, na raiz da palavra, no seu original, diz Salmo 116, verso 15. A Deus é difícil decretar a morte dos justos. Por isso, né, esse salmo fala exatamente essa realidade. Difícil é a seus olhos a morte de seus devotos. Então essa é a tradução mais correta desta passagem. Difícil é a seus olhos a morte de seus devotos, e não preciosa, né? Até parece que Deus se alegra com a morte dos justos, de forma alguma, né? Realmente, para Deus é difícil. Uma das explicações que os nossos mestres trazem é exatamente aquilo que está muito propagado dentro da própria Torá e de Salmos, né? Os que descem a cova não louvam a Deus, né? Então, vamos dizer assim, é um justo a menos, né, na face da terra para estar a serviço de Hashem. E por causa desta realidade, Moshe ele torceu o nariz e falou, não vou morrer. Então, por isso que nós temos aí, né, que Moshe, ele levantou as suas preces a Deus, né, de forma que... que aconteceu? De forma que ele fez mais de 500 vezes, né, a sua prece a Hashem, né, para poder entrar na terra prometida, ok? Então, né, amados, a Mishnah, né, é uma passagem muito sublime, muito gloriosa, é uma passagem muito profunda que a Mishnah nos traz, né, através da sabedoria dos nossos sábios, os sábios do povo judeu, a respeito da morte de Moshe. Então vamos trazer aqui uma parte hoje,
e amanhã nós estaremos trazendo uma outra parte dentro deste aspecto aqui, ok? Então, essa primeira parte nos fala assim a Mishnah. E o Eterno disse a Moshe, eis que se aproximaram teus dias para morrer. Isso explica os versículos que declaram, mesmo que consiga elevar-se até os céus e que sua cabeça alcance as nuvens, perecerá. E quem o tenha visto perguntará onde está ele, né? Como diz lá em Jó, capítulo 20, versos 6 e 7, né? Em relação a essas palavras foram ditas, em relação ao dia da morte, para nos ensinar que mesmo se crescerem asas no homem como as dos pássaros, e ele subir aos céus, quando chegar a hora de sua morte, as suas asas se quebrarão e ele cairá. E que sua cabeça alcance as nuvens, é isso que significa, a respeito de que foi dito. Então, foi dito a respeito de Moshe, pois ele subiu até o firmamento. Os seus pés se apoiaram na névoa e ele ficou como um dos anjos. Ele falou com Deus face a face e recebeu a Torá de sua mão, da mão divina. Contudo, chegada a sua hora, Deus lhe disse, eis que se aproximaram teus dias para morrer. Ok? Então, vamos lubrificar, né, as cordas vocais. O cafezinho da Edna, porque agora nós vamos entrar num momento muito sublime. Digo, você está livre para chorar, se assim sentir. Fique à vontade. É uma passagem muito emotiva, comove bastante. Então vamos lá. Preparados? Olha lá, vamos lá. Quando Moshe viu que o decreto divino fora selado, ele traçou um pequeno círculo à sua volta, colocou-se ali no centro e ele disse, Senhor do Universo, eu não saio daqui enquanto o decreto não for revogado. Ele vestiu então roupas de penitência e em meio a cinzas passou a suplicar e orar a Deus, até que o céu e a terra e toda a natureza tremeram. Eles disseram, será que Deus deseja renovar o seu mundo? Uma bat-kol, o eco de uma voz divina. Respondeu, Deus não deseja renovar agora o seu mundo. Ao contrário, a alma de cada ser vivo encontra-se na sua mão. O que fez Deus nesse momento? Proclamou em cada portão de cada firmamento que as orações de Moshe não deveriam ser aceitas, nem trazidas à sua presença, pois o decreto já fora selado. Quando os sons das suas preces de Moshe subiram aos céus, com uma força cada vez mais intensa, por isso céus e terra se abalaram, estremeceram. Por isso céus e terra disseram, será que é agora que Deus vai renovar o seu mundo? Quando então essas preces bateram com força, subindo aos céus, Deus chamou os anjos celestiais e disse-lhes, desçam rapidamente e fechem as portas de cada um dos firmamentos, pois a reza de Moisés era como uma espada afiada que atravessa e perfura todos os obstáculos. Então Moshe disse a Deus, Senhor do Universo, Adon Olam, tu sabes o quanto me esforcei e quanta dor padeci por todos do povo de Israel, até chegarem a ter fé no teu nome. Quanta angústia eu sofri, até incutir neles a Torá e as mitzvot. Eu disse a mim mesmo, assim como os vi, quando sofriam dificuldades, também testemunharei o bem deles. Mas agora que chegou a bonança,
tu me diz, não passarás este Jordão. Assim tu te tornas inautêntica a tua Torá, pois a tua palavra declara no seu dia, o dia em que trabalha, lhe pagarás a sua diária. Será essa a recompensa por 40 anos de trabalho, aos quais me dediquei até eles se tornarem uma nação santa e fiel? Deus respondeu a Moshe, assim eu decretei. Então Moshe disse, Adon Olam, Senhor do Universo, se não me permites entrar vivo na terra prometida, permita-me entrar morto, assim como permitiste a entrada dos restos de José. Deus lhe respondeu, Moisés, quando José chegou ao Egito, ele não se fez passar por gentil. Ele declarou que era hebreu. Tu, por outro lado, quando chegaste a Midian, fingiste ser gentil, pois as filhas de Itró disseram a seu pai a respeito de ti, um egípcio nos salvou. E você, quando ouviu isso, permaneceu calado. Moisés replicou, Adon Olam, Senhor do Universo, se não me permites entrar na terra de Israel, permite-me ser como os animais do campo, que comem pasto, bebem água e veem o mundo. Deixa que minha alma seja como deles. Então Deus lhe respondeu, basta. E Moshe falou de novo, Adon Olam, Senhor do Universo, se isso for impossível, permite-me então ficar neste mundo como os pássaros, que voam nas 4 direções, recolhem os seus alimentos durante o dia e de noite retornam aos ninhos. Deixa que minha alma seja como um deles. Deus respondeu-lhe, basta. Moshe viu que as suas súplicas não estavam surtindo efeito. Então, ele se voltou ao céu e à terra e rogou, buscai por mim misericórdia. E eles responderam, como consta em Isaías capítulo 51, verso 6. Antes de buscar misericórdia por ti, devemos buscar misericórdia por nós, conforme está escrito. Porquanto, como fumo se desvanecerão os céus, como uma veste se desgastará a terra, disse o profeta. Moisés voltou-se então para o sol e a lua e rogou, buscai misericórdia para mim. E eles responderam, antes de buscar misericórdia por ti, devemos buscar misericórdia por nós mesmos. Como está escrito, Isaías 24, 23. Ficará assombrada a lua e envergonhada o sol. Então, Moshe voltou-se para as estrelas e as constelações e rogou, buscai misericórdia por mim. E elas responderam, antes de buscar misericórdia por ti, devemos buscar misericórdia por nós. Conforme diz Isaías 34, verso 4, que declara, e despencarão as suas hostes. Então Moisés voltou-se para as montanhas e os vales e disse, buscai misericórdia por mim. E eles responderam, antes de buscar misericórdia por ti, devemos buscar misericórdia por nós mesmos, porque está escrito, Isaías 54, verso 104, as montanhas serão removidas e os vales ficarão desabitados. Moisés então voltou-se para o mar e rogou, buscar misericórdia por mim. E o mar respondeu, filho de Amiram, por que este dia seria diferente de todos os demais? Não és tu, filho de Amiram, que se aproximou de mim com uma vara, golpeando e dividindo as minhas águas em 12 caminhos, ao qual não pude resistir, pois a presença divina caminhava à sua direita? E agora, o que aconteceu contigo? Quando o mar o lembrou do que fizera quando jovem, Moisés exclamou, como diz Jó 29, 2,
quem dera eu estivesse como em meses passados. Quando eu fiquei diante de ti, diante do mar, eu era o governante do mundo, e agora eu me prostro e ninguém dá a menor atenção. Então Moisés dirigiu-se ao anjo da câmara interna e disse: buscai misericórdia por mim, para que eu não morra. E o anjo respondeu: Moshe, meu senhor, qual é o propósito deste seu esforço? Eu ouvi por detrás da cortina que essas tuas orações não serão ouvidas. Moisés pôs as mãos sobre a cabeça e exclamou, chorando, dizendo: a quem devo recorrer para rogar clemência? Nesse momento, Deus ficou furioso, até que Moisés disse: Eterno, eterno, Deus piedoso e gracioso és tu. A ira do Espírito da Santidade serenou e Deus disse a Moshe: Moshe, eu assumi duas promessas. Uma, que destruiria os filhos de Israel, pelo que fizeram por terem adorado o bezerro de ouro. Outra, que tu perecerias e não entrarias na terra prometida. O primeiro juramento, de destruir o povo judeu por causa do pecado da adoração do bezerro de ouro, eu anulei graças a ti, porque você suplicou a mim. Perdoa, rogo-te, a iniquidade deste povo. Números 14, 19. E agora, mais uma vez, tu me pedes para anular o meu desejo e satisfazer o teu? Pois disseste: deixa-me passar e entrar à terra de Israel. Rogo, como está registrado em Deuteronômio 3, 25. Tu estás segurando as duas pontas da mesma corda. Se me pedes que cumpra o teu pedido de deixa-me passar, então retiras o pedido de perdoa este povo. E se queres que eu atenda o teu pedido de perdoa este povo, então retira o pedido de deixa-me passar. E então Moisés ouviu esta palavra de Deus. E então ele falou: Adonai, Senhor do universo, que Moisés e milhares como ele pereçam, mas não deixe que a unha de um único judeu seja ferida. E assim Moshe acata a vontade divina, mais uma vez, por amor ao seu povo, ao povo de Deus, o povo judeu. Então, Deus mostrou para Moshe dois juramentos. O primeiro, de aniquilar, exterminar o povo judeu por causa do pecado do bezerro de ouro. Você se interpôs e pediu para perdoá-lo. E eu perdoei, diz o Eterno, o povo judeu, por isso está vivo. E o outro juramento que eu fiz é que você não entraria na terra prometida. Você está segurando as duas pontas da mesma corda. Você tem que abrir mão de uma ponta. Você precisa escolher. Se você quer entrar na terra prometida, então abra mão da outra ponta. E então vou consumir o povo judeu. E então Moisés, como líder nato do povo judeu, com amor incondicional pelo povo judeu, então ele disse que Adonai, que Moshe e milhares como eu pereçam, mas não permita que uma única unha de um único judeu seja ferida. Guarde-os, ou guarde-o, o povo judeu, guarde-o. E assim Moshe, então, aceita
de fato, o veredito divino. Mas só que não para por aí. Há um novo embate nesta sequência que nós veremos amanhã. Maravilha, maravilha. Não perca. É mais fantástico ainda do que essa parte aqui. E você verá como que os nossos sábios trazem para nós, através da Mishnah, realmente, os últimos momentos de Moshe. Fantástico. E a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, o guia de Deus para a vida. Então, porque a Torá não é uma coisa vazia de vocês, é a sua própria vida. A Torá contém todas as instruções e lições que cada indivíduo necessita para viver de acordo com a expectativa de Deus. E assim que deve ser, pois a Torá é a planta mestra que Deus usou para criar o mundo. Se por alguma razão não estamos seguros do que a Torá requer de nós em uma situação específica, devemos consultar estudiosos qualificados que tenham aprendido de seus mestres como aplicar corretamente a sabedoria da Torá nas nossas vidas. Então aqui, até essa parte aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz com clareza, realmente, principalmente para nós, Bnei Noach, esta realidade sobre a questão da Torá ser o guia de Deus para as nossas vidas. Então, a Torá, ela é a planta mestra que foi usada por Deus para a criação. Ou seja, toda e qualquer edificação, construção e etc. e tal, precisa primeiro de um projeto, que é a planta mestra. Havendo essa planta mestra, obviamente, o engenheiro, né? Vamos assim dizer, o engenheiro, o autor, o criador deste projeto, ele vê na planta mestra realmente tudo aquilo que estava na sua mente e no seu coração. Ele analisa a planta mestra, vê que tudo está em ordem. Então agora é a hora de executar. Então é tirar do papel, por assim dizer, e realmente materializar o que está no papel. Por isso, o projeto, a planta mestra, é esta realidade. Então, a Torá é a planta mestra. Por isso, antes de qualquer coisa vir a existir, Deus, que só ele existia, ele criou a planta mestra. E ao criar a planta mestra, o seu projeto, certo? Depois que ele viu que estava tudo de acordo com o seu pensamento, o seu coração, numa linguagem humana para entendermos isto. Então agora Deus o fez o quê? Agora vou pôr em prática, vou executar o projeto. Então ele tira do papel, por assim dizer, e materializa. É a obra da criação. Então por isso a Torá, ela é a planta mestra que Deus usou para a criação dos 4 reinos, de tudo que existe no mundo visível e no mundo invisível. E se por alguma razão nós estamos inseguros por causa de uma questão A, B ou C, seja ela qual for, eu não estou legal, eu não estou me sentindo bem, o meu pensamento está a 1000 por hora, porque não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, eu não sei se eu me dedico a esse projeto, aquele projeto. Então, se nós estamos inseguros, seja o que for da nossa vida, nós temos que nos voltar para a Torá. Porque a Torá é o projeto de Deus, é a planta mestra, é através da Torá que tudo veio a existir. Entendeu? Então, tem alguma coisa que não está batendo? A Torá é a resposta. Por isso, fora da Torá, nós não temos vida e não encontramos respostas. E aí, nos fala, se nós não compreendemos, não entendemos, não conseguimos discernir, então o nosso Rebbe Menachem Mendel diz, procure então consultar estudiosos qualificados que tenham aprendido de seus mestres como aplicar corretamente a sabedoria da Torá nesta ou naquela questão na sua vida. E por que ele fala sobre a questão de consultar estudiosos qualificados que tenham aprendido de seus mestres?
Porque ninguém nasceu sabendo. Ninguém pode bater no peito e falar assim, ó, é comigo aqui, ó. Eu sou o bonzão. Não tem como. Por isso, os estudiosos que aprenderam com seus mestres. Então, ninguém nasceu sabendo e ninguém é autossuficiente para dizer, eu sou a fonte inesgotável do conhecimento da Torá. Negativo. Ou seja, sempre precisamos de mestres para podermos aprender e compartilhar realmente a sabedoria, o discernimento, o entendimento que nós adquirimos através da Torá, entendeu? Então, por isso, resumindo isso, ninguém faz nada sozinho, ponto. É isso daí. Ninguém sabe nada sozinho. Por isso, sempre, monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. O nosso mestre é o Rav Yaakov Gerenstad, a liderança dos Bnei Noach Brasil, ok? Então, é o nosso mestre. E assim, as coisas vão andando, né? Então, dessa maneira, o significado literal do versículo é porque ela não é uma coisa vazia de vocês. Os sábios do Talmud interpretam assim. Se você se encontra em uma situação na vida que parece vazia, isto é, que aparentemente carece da orientação da Torá, isso é por causa de você, por sua própria incapacidade de aplicar a sabedoria da Torá na sua vida. Em casos assim, a Torá nos direciona a buscar sua aplicação com nossos mestres e mentores. Entendeu? Então, por isso, amados, como diz, né, a sabedoria dos nossos pais, Pirkei Avot. Por isso que fala ali, ó, procure um rabino, aquele rabino que você se identifica com ele, e sigam. Não fica pulando de galho em galho. Além de você ficar pulando de galho em galho, você desonra este ou aquele mestre. Ou você desonra este ou aquele rabino. Então, por isso, a sabedoria judaica ela é bem clara, né? Ó, procure um rabino e siga-o. E pronto. Não fique pulando de galho em galho. Não fique colocando o seu mestre numa forma de envergonhá-lo. Você se identificou com o Rav Yaakov Gerenstad? Você está seguindo as suas aulas, suas instruções, está junto conosco no movimento Bnei Noach Brasil, com a liderança do Rav Yaakov Gerenstad? Sim, amém, aleluia. Então acabou, você não tem que ficar procurando na internet esse monte de rabino que você fica correndo atrás. Parece que falam a mesma coisa, mas não falam, sempre tem um pontinho de divergência, porque cada um tem as suas características. A Torá nos une a todos, sem sombra de dúvidas. Mas a liderança, a maestreza do ensinamento, do aprendizado, etc. e tal, sempre tem um pontinho de diferença entre um e outro. Então, para evitar conflitos, então procure um rabino e siga-o. Já teve casos, por exemplo, né, de Bnei Noach falar assim, rabino tal, né, sem citar nomes, devido a uma questão de ética, obviamente. Rabino tal, o que o senhor me fala sobre tal assunto? Também não vamos mencionar tal assunto A, B ou C, para evitar também conflitos de pensamentos aí, ok? Aí o rabino dá uma resposta. Aí, logo em seguida, o Bnei Noach vem e diz assim, mas o rabino fulano de tal disse tal coisa. Então isso daí, sabe o que chama isso daí? Chama-se criar animosidade entre mestres. Criar inimizade entre mestres. E isso não é bíblico e nem é da Torá. Então, por isso mesmo, essa questão. Você tem se identificado com o movimento Bnei Noach Brasil, com a liderança do Rav Yaakov Gerenstad? Firme-se nisso. Se acerque com pessoas que estão nesse mesmo segmento e vamos em frente. E se você estiver pulando de galho em galho, não se esqueça de um detalhe.
Uma hora você vai pular num galho e ele vai quebrar e você vai rachar a cara. E aí depois vai se lamentar muito. E não é esse o objetivo de Deus. Então, por isso, né, amados, nós vemos aí, quando o povo judeu quis sair da liderança de Moshe, racharam a cara, se estrumicaram todo. É um exemplo para nós. Então, dentro desse sentido, o guia de Deus para a vida. E esse guia de Deus para a vida, que é a Torá, nos orienta exatamente sobre essa questão de nos direcionarmos em buscar realmente o conhecimento com os nossos mestres e mentores para evitar conflitos, atritos, brigas ou qualquer coisa semelhante. Então, por isso, foco. Isto é importante. Perder o foco? Meu Deus do céu. É um pandemônio que não tem tamanho. Amanhã, não esqueça, vamos para a segunda parte do relatório da Mishnah com os nossos mestres, com os nossos sábios, sobre o dia da morte de Moshe. E aí você vai ver coisas ainda mais espetaculares e também muito emotivo, né? Então, por isso, prepare o lenço, prepare as lágrimas, porque é fantástico, ok? Então, por isso, vamos ficando por aqui e não esqueça, ao pôr do sol de hoje, nós estaremos adentrando em Erev Sukkot, véspera de Sukkot, ok? E amanhã nós estaremos falando um pouco mais sobre a questão também de Sukkot. Shalom, shalom, Shavuot Tov, uma ótima passagem do 7º dia para os 6 dias comuns e a preparação para Sukkot. A você, família e todas as comunidades Bnei Noach, com muita kavaná, com muita e verdadeira e sincera intenção do coração para servir ao nosso Deus. Até mais. Shalom, shalom.